Salve moçada da segunda série, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? Das turmas 2A, 2B, 2C e 2D. Bem pessoal, nova passagem encerrou já nosso conteúdo para a primeira avaliação. Hoje eu vou estar passando a primeira avaliação para vocês, certo? E nesse vídeo de hoje já vamos começar a falar sobre o assunto que vai cair na nossa prova final, falou pessoal? Então, dando continuidade no nosso assunto, aquilo que vai cair na prova final já vai ser sobre, a partir daqui, sobre de calor, né, para frente. Tá aqui calor, tá na página 57, certo? Ele fala aqui calor como energia, né? Então calor é energia, pessoal. E o que vem a ser o calor, né? Fisicamente, calor é o seguinte, ó. Calor é a energia transferida de um objeto para outro em virtude unicamente de uma diferença de temperatura entre eles, certo? Então, para que o calor se desloque de um objeto para outro, basta que eles tenham diferença de temperatura entre eles. Se tiver um objeto mais quente e um objeto mais frio, o calor vai sair do objeto mais quente e vai na direção do objeto mais frio, certo? Aqui tem alguns comentários, o primeiro aqui é interessante. O termo calor só pode ser usado para designar energia em trânsito, certo? E o calor, no caso, ele pode gerar, né, um aumento da energia interna do objeto que recebe calor, certo? Agora, ele fala aqui que não se pode dizer que um objeto possui calor ou que tem a temperatura, a temperatura é a medida do calor do objeto. Essas duas coisas estão erradas, certo? O objeto não tem calor, o calor está sempre o quê? Em trânsito. O que os objetos têm é o quê? Energia interna, certo? Aí ele fala aqui, mostra aqui, um cozinheiro trazendo um prato muito quente, o que acontece? O calor sai do prato, que está muito quente, e vai para o ambiente, certo? Já aqui, quando ele está com um balde de gelo, o calor vem do ambiente para o balde, certo? Porque aqui o corpo está quente, mais quente que o ambiente, então ele doa calor. E aqui o corpo está mais frio que o ambiente, ele recebe calor, certo? Para medir calor, tem as unidades de calor, pessoal. Aqui, já nessa ele fala aqui, no sistema internacional, no SI, mediremos calor em Joule, certo? Em homenagem ao James Joule, que descobriu as relações entre calor e trabalho mecânico, certo? Só que tem uma outra unidade, né? Entretanto, na prática, outra unidade de calor é até hoje usada, e que pertence ao SI e denomina-se Cal, que ou seja, calorias, certo? Então, para medir calor, a gente vai usar também a caloria, certo? Sendo que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, se tiver em calorias, se quiser passar para joules, basta multiplicar por 4,2, né? Já arredonda para 4,2 joules. Beleza, pessoal? O que vai interessar para nós com relação ao calor já está aqui na página 59, que é a transferência de calor, certo? O calor é energia que está em movimento e ele se transfere de um corpo para o outro através de processo de transferência de calor. O primeiro que a gente vê aqui é a condução, certo? Como é que acontece a condução? Se tu coloca, por exemplo, aqui, olha, uma barra metálica, né, uma ponta dela num fogareiro, essa parte que está aqui recebe energia, certo? A energia dessas partículas que receberam calor aumenta, elas vibram e transferem essa energia para as outras partículas até que todo o corpo recebe um aumento dessa energia interna, ou seja, o calor se propaga pelo corpo através dessa vibração das partículas. Essa aí é a condução, certo? A condução acontece principalmente nos sólidos, certo, pessoal? Então, em uma situação, né, como em ar, rapidamente a extremidade da barra metálica oposta está em contato com a chama, também fica aquecida. Por quê? Porque o calor se transfere por condução, né, ao longo de um sólido devido à agitação de seus átomos e moléculas. Beleza, pessoal? Então, se colocar, por exemplo, uma colher metálica no fogo, ela vai esquentar aquela ponta que está segurando, então ela não vai conseguir segurar mais. Por quê? Porque acontece a condução do calor entre as partículas, as moléculas do sólido, beleza? Aí ele mostra aqui, olha, que dependendo da constituição atômica de uma substância, a agitação térmica poderá ser transmitida de um átomo para outro com maior ou menor facilidade, fazendo com que essa substância seja boa ou má conduzidora de calor. Assim, os metais, por exemplo, são bons condutores de calor, enquanto outras substâncias como isopor, cortiça, porcelana, madeira,
ar, gelo, lã, papel, etc., são isolantes térmicos, isto é, conduzem mal o calor. Então, os metais são bons condutores e esses outros materiais aqui, como isopor, madeira e lã, eles são isolantes térmicos porque eles não conduzem muito bem o calor. Beleza, pessoal? Outra maneira de o calor se propagar é por convecção, certo? Como é que acontece a convecção? Se tu coloca aqui um líquido, por exemplo, no fogo, né? Essas partes aqui de baixo do líquido que vão ser aquecidas primeiro ficam mais leves e sobem. Aí as que estão mais lá em cima, mais pesadas, descem e aquecem e sobem também. E começa a gerar essa corrente, que é chamada corrente de convecção. O ar quente sobe, né? As partículas quentes sobem e as partículas frias descem, fazendo essa corrente até que todo o líquido se aquece. Em um líquido, né, o calor se transfere de um ponto a outro devido à formação de corrente de convecção. Então, a convecção já acontece mais nos líquidos e nos gases, certo, pessoal? Então, ele fala aí sobre isso. Mostra aqui também, por exemplo, que as correntes de convecção tem na geladeira. Na geladeira é o contrário, você tem aqui em cima o congelador, que é mais frio, e ele faz com que as partículas mais frias desçam. Aí o ar mais quente sobe, resfria, fica pesado e desce. Aí se faz essa corrente de convecção para esfriar tudo, né? Aquele que tu queira que se esfrie mais fica aqui mais em cima, né? E aquele que tu queira que esfria menos fica mais embaixo. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona as correntes de convecção. Por isso, por exemplo, que o ar-condicionado tem que ser colocado em cima, numa parede, porque lá em cima que está o ar quente, né? O ar frio joga no ar quente, ele fica pesado e desce, trazendo o frio para baixo. A convecção também explica como é que se formam os ventos, certo? O ar quente sobe, o ar frio desce, e esse sobe e desce de corrente de ar gera o movimento do ar, que é o vento, certo? Forma nuvens e também forma o vento. Beleza, pessoal? Mais à frente ele vem falar sobre a radiação, certo? O que é que acontece na radiação? Ele fala aqui, ó. Suponha que uma fonte de calor, como uma lâmpada fluorescente, por exemplo, seja colocada no interior de uma campânula de vidro, onde se fez vácuo, certo? Aí esse corpo muito quente começa a emitir calor sob forma de radiação, certo? Como por exemplo uma lâmpada dessa aqui, se tu for deixar ela no local, ela começa a irradiar calor, certo? Aí o calor chega até a pessoa pela irradiação. Uma lâmpada dessa, tu te aproxima, tu já sente um pouco ela quente, por quê? Porque ela está irradiando calor, certo? E essas cores amareladas aqui indicam que está mais quente, certo? Vermelho e amarelo são as cores mais quentes no caso. Beleza, pessoal? Então está indicando que está quente. Então, o calor se propaga, né, por radiação através disso. Um corpo muito quente ele começa a emitir ondas de calor sob forma de radiação, certo? Todos os corpos aquecidos emitem radiação térmica, que ao serem absorvidas por outro corpo, podem provocar nele uma elevação da temperatura, certo? Então, por exemplo, se tu ficar próximo de uma chama do fogo, tu sente aquela quentura, mesmo que tu não encoste. Mas por que o calor chega até ti? Ele chega por causa da radiação, certo? A chama está aquecida, então ela emite calor sob forma de ondas que chegam até o teu corpo. Beleza? Uma coisa interessante também é ver aqui o aspecto luminoso da luz, certo? O aspecto visível da luz, no caso. A luz, ela é visível nesse pedaço aqui, que vai do infravermelho, que é 700 nanômetros, até o ultravioleta, que é 400 nanômetros, certo? Então, o que acontece, pessoal? Nesse pedaço aqui que vai dos 700 nanômetros até o 400 nanômetros, a gente consegue visualizar. Abaixo disso, a frequência é tão pequena que a gente não consegue ver, então é o infravermelho. E acima disso, a frequência também é tão grande que a gente também não consegue ver, que é o ultravioleta. Então, o infravermelho são frequências muito pequenas que a gente não consegue ver, certo? E o ultravioleta são frequências tão grandes que a gente não consegue ver. A gente só consegue visualizar nesse campo que vai do 700 nanômetros até o 400 nanômetros. Beleza, pessoal? Abaixo disso é o infravermelho, que é uma onda tão pequena que a gente não consegue ver. E acima disso é o ultravioleta, que a gente também não consegue ver. Certo? As cores mais quentes, né, são o amarelo, né, o laranja, o vermelho, certo? O verde aqui são cores quentes. Beleza? Eles se destacam por causa da alta temperatura, que quando o objeto fica numa temperatura dessa tão grande, ele acaba emitindo esse tipo de cor.
certo? Mais à frente vão ter atividades que a gente vai estar fazendo na próxima aula, pessoal. Essas atividades estão na página 63, certo? Tu já pode começar a olhar elas aí e tu vai copiar para nós a atividade 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, certo? Até a 8 só, não precisa nem da 9, né? Da 5 até a 8. Falou? Copiem para nós que a gente vai estar resolvendo na próxima aula. Então hoje a gente falou sobre calor, pessoal. O que é o calor? Calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Ele vai sempre de onde? Do lugar que está mais quente para o lugar que está mais frio, certo? Para transferir calor, essa transferência pode acontecer de três maneiras. Por condução, que acontece principalmente nos sólidos, onde o calor se propaga através da vibração das partículas, né? Como a gente viu lá no caso dessa barra aqui, né? Aí a ponta ali que está aquecida recebeu energia, a energia se transfere para as outras partes até que toda a barra se aquece. Isso acontece principalmente nos sólidos. Existem sólidos que são bons condutores de calor, como os metais, e existem sólidos que não são bons condutores de calor, como lã, madeira, gelo, papel, certo? Porcelana, certo? São materiais que são isolantes térmicos. Tive a convecção, que é aquele que acontece principalmente nos líquidos e nos gases, onde as partículas mais quentes sobem, as partículas mais pesadas, mais frias descem, e essa sobe e desce de corrente de partículas gera essa corrente de convecção, certo? Pode acontecer nos líquidos e nos gases. E vimos também a radiação, né? Que é aquele que acontece quando um corpo muito quente, como por exemplo uma lâmpada incandescente, começa a emitir calor sob forma de ondas que são infravermelhas, né? E dentro de uma faixa que a gente pode ser visível, né? A gente viu que a faixa visível vai do 700 nanômetros até 400 nanômetros. Abaixo disso é infravermelho e acima disso é ultravioleta. A gente só pode ver dentro dessa faixa visível aqui. Falou, pessoal? Então, na aula que vem a gente vai estar fazendo essas atividades. Espero que tenha dado para vocês entenderem essa aí de hoje. E também hoje eu estou postando a primeira avaliação que vocês devem estar vendo aí, começando a resolver. Eu vou colocar lá no grupo também a data para vocês enviarem para mim corretamente, certo? Essa primeira avaliação vai 16 pontos, ela é avaliação parcial. Esse assunto de hoje já vai valer para a nossa prova final, falou, pessoal? A partir de calor para frente. Fiquem com Deus, espero que tenha dado para vocês entenderem. Valeu por hoje, moçada. Um abraço. Só Jesus o Senhor. Não esqueça de deixar um comentário com o nome e turma no vídeo. Valeu por hoje, moçada.